O livro de Urantia, documento 26.2. Os poderosos supernafins. Supernafins são ministros hábeis para ministrar a todos os tipos de seres que estejam no paraíso e no universo central. Estes anjos elevados são criados em 3 ordens maiores: primária, secundária e terciária. Os supernafins primários são progenie vindos exclusivamente do Criador conjunto. Eles dividem o seu ministério de um modo quase igualitário entre alguns corpos de cidadãos do paraíso e os grupos sempre crescentes de peregrinos ascendentes. Esses anjos da Ilha Eterna são altamente eficientes para fomentar o aperfeiçoamento essencial de ambos os grupos de residentes do paraíso. Contribuem muito para tudo o que é de ajuda à compreensão mútua entre essas duas ordens únicas de criaturas do universo. Uma sendo o tipo mais elevado de criaturas volitivas, divinas e perfeitas, e a outra a evolução perfeccionada do tipo mais baixo de criaturas volitivas em todo o universo dos universos. O trabalho dos supernafins primários é tão único e notável que será abordado em separado no documento seguinte. Os supernafins secundários são os diretores dos assuntos dos seres ascendentes nos 7 circuitos de Avona. Eles estão igualmente empenhados na ministração de aperfeiçoamentos educacionais a inúmeras ordens de cidadãos do paraíso, os quais permanecem por longos períodos nos circuitos dos mundos da criação central, mas nós não podemos discorrer sobre essa fase do seu serviço. Há 7 tipos desses anjos elevados, cada um tendo origem em um dos 7 espíritos mestres, e a sua natureza é conformada segundo o modelo original. Coletivamente, os 7 espíritos mestres criam vários diferentes grupos únicos de seres e entidades, e os membros individuais de cada ordem são relativamente uniformes na sua natureza. Contudo, quando esses mesmos 7 espíritos criam individualmente, as ordens resultantes são sempre sétuplas pela sua natureza. Os filhos de cada espírito mestre compartilham da natureza do seu Criador, sendo, portanto, diferentes dos outros. Essa é a origem dos supernafins secundários, e esses anjos, de todos os 7 tipos criados, funcionam bem em todos os ramos de atividades abertos para a sua ordem, sobretudo nos 7 circuitos do universo central e divino. Cada um dos 7 circuitos planetários de Avona está sob a supervisão direta de um dos 7 espíritos dos circuitos, eles próprios sendo uma criação coletiva e, portanto, uniforme, dos 7 espíritos mestres. Mesmo participando da natureza de terceira fonte e centro, esses 7 espíritos subsidiários de Avona não fizeram parte do universo arquetípico original. Eles estiveram em função depois da criação original eterna, mas, muito antes dos tempos de Grand Fanda, eles apareceram indubitavelmente como uma resposta criativa dos espíritos mestres ao propósito emergente do Ser Supremo, e já estavam em função quando da organização do grande universo. O Espírito Infinito e todos os seus colaboradores criativos, como coordenadores universais, parecem dotados abundantemente da capacidade de dar respostas criativas adequadas aos desenvolvimentos simultâneos das deidades experienciais e nos universos em evolução. Os supernafins terciários têm origem nos 7 espíritos dos circuitos. A cada um destes, nos círculos separados de Avona, o Espírito Infinito dá o poder de criar um número suficiente de altos ministros superáficos da ordem terciária para satisfazer as necessidades do universo central. Embora os espíritos dos circuitos hajam produzido relativamente poucos desses ministros angélicos antes da chegada dos peregrinos do tempo em Avona, os 7 espíritos mestres nem mesmo haviam começado a criação dos supernafins secundários até a chegada de Grand Fanda, a mais antiga das duas ordens, a dos supernafins terciários. Será, pois, examinada em primeiro lugar.